Ramon Sousa contratado e Mike com proposta de renovação, mesmo com o interesse do Santos e o desejo de sair. O que esses dois movimentos do Palmeiras dizem sobre o procedimento do clube no mercado da bola? Bom, alguma coisa que a gente já conversou um pouco aqui no canal, né? Mas o Palmeiras mais uma vez apostando numa promessa para uma posição em que hoje a gente praticamente não tem jogador nenhum, a ponta esquerda. E não tem muito porque o Palmeiras trata muito mal os seus jogadores da base, né? A gente vai falar um pouquinho hoje dos mercados anteriores do Palmeiras e vamos analisar como a gente chegou ao ponto de não ter ninguém na ponta esquerda, né? Por exemplo. E por que contratar Ramon Sousa? É um mau jogador? Não, longe disso, é um bom jogador, mas é um jogador com características que a gente não só já tem no elenco, temos inclusive na base um jogador, Riquelme Felipe, que ao meu ver, tecnicamente pode acrescentar muito mais ao time, taticamente também, e um jogador que já está acostumado, né, com o clube. Então por que contratar Ramon Sousa, né? Bom, ao meu ver, eu tenho dificuldade de explicar essa contratação, para além da forma como a Leila vê o mercado e como o Abel pensa o futebol. E aí, rapidamente, a gente pode tentar entender um pouco isso, né? Como o Abel vê o futebol. O Abel, desde que chegou no Palmeiras, teve os seus melhores momentos jogando um jogo reativo. E de fato, nenhum time é obrigado a jogar com jogo propositivo, o futebol não se joga de uma forma só. O problema é que o Palmeiras hoje, e no futebol você não joga sozinho, né? O Palmeiras hoje tem tido muita dificuldade de impor um jogo reativo, uma vez que os outros times souberam adaptar seu estilo de jogo ao estilo de jogo do Abel, que já é muito conhecido aqui no Brasil. E o Palmeiras tem tido cada vez mais necessidade de propor jogo. Então, por que contratar jogadores como Ramon Sousa, se movimentos contrários a esse, né, ou seja, um jogador de transição, se movimentos contrários a esse deram muito certo, que é o caso do Maurício, um jogador de construção, ainda que ele não seja puramente um jogador de construção. O Maurício também faz muito bem a transição. E eu pretendo num vídeo, logo menos, explicar um pouco essa questão jogador a jogador, a gente vai analisar um pouco os mapas de calor e a utilização desses jogadores no Palmeiras. Mas se a gente lembra muito bem, o Maurício, quando entra no time ano passado e também esse ano, ele muda toda a dinâmica do time e coloca o Palmeiras num momento, num futebol apresentado que ainda não tinha, desde o começo, eu diria desde o começo de 2023. Então, a gente vê uma mudança clara com o Maurício em campo, porque ele é um jogador que tem uma qualidade técnica e tem um bom passe no meio de campo. Ele povoa um lugar em que o Palmeiras costuma deixar sem ninguém, que é esse meio campo ofensivo, essa frente da área da adversária, né? Em outro vídeo já falei muito também sobre esse problema, né? O Palmeiras, os principais problemas de ocupação do Palmeiras é a frente da área adversária e a frente de sua própria área, onde a gente toma muito gol, né? Então, por que não trazer jogadores com uma característica que a gente tem pouco no elenco, são jogadores de criação, né? Mas ao contrário disso, o Palmeiras tem se desfeito desses jogadores, como é o caso do Luiz Guilherme, que inclusive hoje tem interesse do Botafogo, mas deve ficar na Europa. Bom, Ramon Sousa é um jogador, como eu falei num shorts que eu postei logo quando ele foi não anunciado, né, mas quando deram como certa a contratação. É um jogador de transição, um jogador rápido pelo lado esquerdo, com uma boa imposição física e uma técnica ok. Sabe finalizar, mas não é nada espetacular, tanto que tem poucos gols na carreira. E é um jogador de quase sem repertório de drible, é um jogador que corta para o lado e sai correndo. Né? Isso não é um defeito, não é uma crítica, é uma característica. E é um jogador que tem uma certa dificuldade com o controle de bola. É um jogador que vai ter a dificuldade de receber essa bola de costas para a zaga e fazer um giro e prosseguir. Ele é um jogador que costuma receber e seguir com a bola, né, para frente, mas é um jogador que tem pouco controle para fazer essa transição, algo que o Alan e o Felipe Anderson fazem muito bem. A gente fala que o Rios também faz isso muito bem, né? Então, o Sousa, ele mostra o prosseguimento desse tipo de procedimento, né, da dupla Leila e Abel Ferreira, que é o quê? Você contratar um jogador jovem, com potencial, segundo as características de jogo ideais de um técnico, né, que é o Abel Ferreira. E aí, qual o problema disso tudo, né? Na teoria, não teria problema nenhum. O problema é que na prática, primeiro, como eu acabei de falar, o Palmeiras já não é um time que consegue impor um jogo reativo. E a gente sabe muito bem que quando um time se posta em bloco baixo contra o Palmeiras, a gente tem muita dificuldade de fazer gol, e isso não é por acaso, porque falta característica de jogo para isso e falta
tática para isso, né? De outro lado, a gente tem um aspecto da ideologia da Leila, né? Que de certo modo também, na teoria, não tem nenhum problema em você contratar jogadores jovens com potencial. Porém, isso se torna uma coisa um tanto quanto inconsistente, uma vez que a gente tem uma das melhores bases do mundo hoje. O Palmeiras gasta muito dinheiro com a base e tem muitos resultados com a base, como eu vou mostrar logo menos na janela de transferência. O Palmeiras, como eu já falei em outro vídeo, ele não conquista nada sem ter como pilar do time algum jogador da base. É Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Endrick, Estevão, o próprio Kevin, que jogou muito bem, né, quando subiu e jogou muito pouco, né? Mas a gente teve na zaga o Vitor Reis, o próprio Renan, enquanto esteve aqui. É, são inúmeros jogadores da base que tiveram resultado dentro do Palmeiras, do Abel Ferreira, inclusive, né? Apesar dos muitos pesares do Abel com a base. De todo modo, se você tem um projeto de base desse nível, o dinheiro que você gasta no mercado deveria ser para jogadores prontos para o time titular. Porque uma vez que você tem uma base que te garante tantos jogadores, você não precisa se preocupar em compor elenco, essa base cumpre esse papel. Aí você poderia me dizer, bom, mas a base ela é irregular, os jogadores sobem e costumam ser instáveis em suas apresentações. Isso é uma meia verdade. Geralmente isso se concretiza. Os jogadores da base chegam e precisam se adaptar ao profissional. A gente tem visto, eu acompanho bastante o São Paulo também, assim como acompanho o Santos, o Corinthians, o Fortaleza, acompanho vários times, mas acompanho também o São Paulo porque tenho companheiros aqui no canal que são paulinos, né, o Henrico e o Henrique, até para poder discutir com eles. E a gente vê como o Cotia, que é uma boa base, né, ela revela muitos jogadores, mas eles têm muita dificuldade de se adaptar no profissional. E isso se dá por inúmeros motivos, né? Não só pela criação na base, mas também pela estabilidade que o clube profissional tem. No Palmeiras hoje, não só a gente tem um projeto de base muito mais pronto do que Cotia, como também o clube profissional está muito mais estabilizado. Então a gente não vê essa instabilidade dos jogadores quando eles sobem, pelo contrário. Os jogadores da base do Palmeiras, eles chegam prontos para o profissional. Tem instabilidade? Tem. Mas o quanto ela é diferente, por exemplo, da instabilidade que apresentou o Lucas Evangelista quando chegou no Palmeiras. Da instabilidade que o Aníbal Moreno apresentou, que o Giai apresentou, que o próprio Piquerez apresentou, certo? Que o Flaco, que o Vitor Roque, que o Felipe Anderson, que o Facundo Torres, né? Que jogador contratado por milhões e milhões não chegou e teve instabilidade, teve tempo de adaptação? Quantos não se adaptaram e saíram no mesmo ano, né, no mesmo período da contratação? Então, o tempo de adaptação de um jogador hoje da base do Palmeiras, no Palmeiras, não é diferente de um jogador contratado. Isso se dá muito também pelo tipo de contratação que o Palmeiras faz. E aí eu entro na inconsistência dos projetos. Se você tem um projeto de base desse nível, que não só revela inúmeros jogadores de muita qualidade, mas revela jogadores praticamente prontos, tecnicamente ao menos, às vezes não fisicamente, mas tecnicamente, por que ter o foco do seu projeto de futebol profissional no, com um investimento em jogadores que são promessas? Porque vira e mexe, isso vai dar certo. O Rios foi um grande acerto. É um jogador que o Palmeiras pagou, se eu não me engano, 1 milhão e pouco pro Guarani. E hoje está sendo cogitado para ser vendido por 30 milhões de euros. Né? Só que quantas vezes isso vai dar certo? E a gente vai ver no Transfer Market que quase nunca. Né? Então, isso para mim é uma inconsistência injustificável no projeto de futebol do Palmeiras. Por que você contrata Flaco Lopes, que eu gosto muito, sou defensor do jogador, acho que é um grande centroavante, acho que vai vir a ser um grande centroavante se a gente tiver paciência, né? E aí falar, até quando ter paciência? Bom, é preciso entender que esse é o projeto e que a gente tem que ter paciência com todo mundo que chegar, porque só chega jogador jovem e inexperiente. E se não tiver paciência com o Ramon Sousa, ele vai virar bagre em 6 meses. Então, por que você contrata o Flaco Lopes se você tem na base, você sabe da evolução desses jogadores, como o Luigi Tales, de característica muito semelhante, né? Um Luigi um pouco mais segundo atacante do que o Flaco, o Tales apesar de que o Flaco jogava como segundo atacante no Lanús, né? O Tales um pouco mais parecido. Por que você contrata o Giai se você tem o Gilberto, que ele oferece na base? É claro, a gente
quando passa para o profissional pode não dar certo, mas o Giai também poderia não ter dado certo e foi caro, né? O Gilberto é de graça, né? Então, se é um jogador com características muito próximas e que vai além, porque o Gilberto, além de ter muita força defensiva, ele cruza como nenhum jogador no elenco profissional hoje do Palmeiras. Ele ataca como nenhum lateral que o Palmeiras tem ataca. Né? E eu não lembro de um lateral profissional no Palmeiras nos últimos 5, 10 anos que ataca como o Gilberto ataca. Né? Um jogador, inclusive, fisicamente parecido com o Giai. Né? Então, para que você vai contratar o Lucas Evangelista se você tem o Fabinho? Que no caso, inclusive, foi um pelo outro, né? Uma vez que o Fabinho pode não ser um grande jogador, mas ele cumpria a função mais ou menos no mesmo nível que o Evangelista fazia. E você paga o dobro pelo Evangelista, né? 4 e pouco pelo Evangelista, 2 e pouco pelo Fabinho, né? O Bragantino pagando pro Palmeiras. Então, é esse tipo de inconsistência que eu gostaria de entender da diretoria do Palmeiras. Eu não acho o Giai um mau jogador, longe disso, acho um grande jogador. Adoro o Flaco Lopes, de verdade. Posso criticar aqui e ali, ele vai perder mais gols, a gente tem que ter paciência, mas eu gosto do Flaco Lopes, acho um bom jogador. Mas, mais uma vez e pela última vez nesse vídeo, um time que tem a base que tem não pode gastar dinheiro com promessas. O Palmeiras precisa contratar jogadores para o time titular. Para finalizar, a gente tem Mikael e Bruno Fux. Poderia falar aqui da questão técnica dos dois, acho que ela é óbvia. Nenhum dos dois tem condição de ser titular do Palmeiras. Então, para que contratar esse tipo de jogador? Se for para jogar com Mikael e Bruno Fux, a gente joga com Naves, Benedetti, Vitor Reis, que foi vendido por 37 milhões de euros. Mas a gente tem outros, tem o Michael, que inclusive tem uma característica parecida com a do Mikael, né? Jogador da base do Palmeiras, que já saiu. Lucas Freitas, que está no Vasco, que é um bom jogador, um jogador também de construção de jogo na zaga, né? Então, se você tem esse tipo de jogador na base, e são inúmeros, para que contratar Mikael e Bruno Fux? Bom, vamos dar uma olhada. Antes de eu dar uma olhadinha, falar um pouco do Mike, que é o outro procedimento que o Palmeiras parece que se viciou, né? Dar cada vez mais aumentos de salários e contratos longos para jogadores que claramente já encerraram o ciclo no clube. Assim como eu acho que estão fazendo com a Abel. O ciclo da Abel se encerrou, e faz tempo que se encerrou. E a notícia, eu não sei se essa notícia é verdadeira, eu sempre coloco esse asterisco aqui nos vídeos, que é difícil de você saber o que é verdade sobre o Palmeiras, é um time muito fechado, né? Mas a notícia é que a Leila estaria pensando em 5 milhões para o Abel numa renovação até 2027. Gente, 3 milhões já é um absurdo. O Abel ganha salário de segunda prateleira da Europa. Os times portugueses nem cogitam o Abel porque não tem condição de pagar o seu salário. A gente precisa acordar um pouco para a realidade. O Abel é um bom técnico, mas não é um técnico que vale 3 milhões. E não é porque ele ganhou que ele passou a valer. Não existe pagar esse valor para um técnico no Brasil hoje. Bom, e o Mike entra nisso, né? Marcos Rocha, Mike, o próprio Zé Rafael, que demorou para sair, o Rony demorou para sair, o Veiga, que já está demorando demais para sair, poderia ter sido vendido por um bom dinheiro, né? Assim como o Rony poderia ter sido vendido por um bom dinheiro, ainda fez uma boa venda, 6 milhões e meio de euros para o Atlético Mineiro. O próprio Vanderlan, né, perdeu o bonde, né? Teve propostas, teve um momento em que ele estava bem, que ele poderia ter saído e não saiu. Então o Palmeiras precisa aprender a encerrar ciclos. E o fato de não conseguir encerrar ciclos é a marca de uma diretoria que não é profissional. Ainda que o Palmeiras seja profissional do ponto de vista financeiro, e isso também precisa ser colocado um pouco em xeque, mas de fato tem responsabilidade, no mínimo, né? E por que eu falo que tem que ser colocado em xeque? Porque o Palmeiras, no primeira gestão da Leila, o foco financeiro do clube foi pagar a dívida que veio de um empréstimo, né, que por uma questão política interna virou dívida. Então o foco da primeira gestão foi pagar a dívida da Leila para a própria Leila. Né? Então a Leila estava pagando para si mesma, com o dinheiro da receita do clube, a dívida que virou, o empréstimo, aliás, a doação que virou empréstimo, né, enquanto ela era patrocinadora. E a gente consegue ver isso muito fácil nas contratações que tiveram nesse período, que o Palmeiras praticamente não foi ao mercado, enquanto estava pagando a própria dívida para Leila, né? Num claro problema de conflito de interesses, né? E tem outros, né? As publicações da Placar, né? Linhas aéreas, sem que houvesse nenhum pagamento adicional ao Palmeiras, né? Enfim, existem vários conflitos de interesse que a Leila costuma negar sem dizer como negar, né?
Mas bom, vamos falar um pouquinho então do mercado da bola aqui, a partir desse momento Leila e Abel, para a gente ver como esse tipo de contratação não é nada novo. É o modus operandi do Palmeiras desde que Leila e Abel estão gerindo o Palmeiras, né? É, então, se a gente vai conseguir ver aqui, deixa eu só colocar. Deixa eu ficar aqui com vocês. Vou ficar aqui com vocês para apresentar, mas aqui a gente tem, ó, a primeira janela mais relevante, né? A anterior, ela mistura um momento de Abel e sem Abel, né? Que é quando chega o Gomes, uma janela antes chega o Vinha. Mas aqui a gente tem a primeira janela com o dedo de Abel e de Barros, né? O Palmeiras que tinha perdido o Vinha, contrata o Piquerez e o Jorge do Mônaco para essa posição. E o Palmeiras contrata como indicação, e de fato não foi a indicação primeira do Abel, o Atuesta, que a gente sabe qual vai ser o fim que vai levar. E com a saída do Luan, traz o Murilo, né? Um movimento básico, né? Claro, trouxe o Matheus Fernandes também, né? Tem outros jogadores que vão chegar, tem o Rafael Navarro, que vai chegar do Botafogo, que estava subindo, tem o Jailson, que vai chegar, tem o Lomba, né? Mas, de fato, o que é importante perceber aqui? É um time que gasta quase nada no mercado, né? O Palmeiras tem um investimento de 8 milhões e vendas de 25,4, né? Nesse sentido do que eu estava falando de qual que era o objetivo naquele primeiro momento da gestão da Leila, né? Financeiramente. E a gente começa a perceber aqui que você já tem a aparição recorrente de times de Portugal como destino de saída de jogadores do Palmeiras, né? O Portinense, Coimbra, né? E isso vai começar a ficar cada vez mais recorrente. Portinense aqui de novo com o Angulo, né? Bom, e aí a gente tem aqui, né, claro, as saídas e as entradas, a gente tem o Atuesta. Bom, por que o Atuesta em si é um problema nesse primeiro momento? Né? E o Palmeiras, ele vai trazer para o time, né, do Sub-20 o Matheus, que hoje é o nosso terceiro goleiro, que também foi emprestado para Portugal. A gente vai subir o Fabinho, que não vai jogar no primeiro momento, vai jogar mais ano passado. O Giovani, o Pedro Bicalho e o Lucas Freitas e esse Dani Alves, que praticamente não jogou nem no Palmeiras, nem em outros times. Né? E a gente tem o Atuesta como essa grande aposta para o meio de campo, o que a gente sabe que foi um grande erro. Num segundo momento, o que a gente tem agora na janela 22-23? Né? Antes de ver os nomes, a gente tem um gasto de 25 milhões e uma entrada de 35. Né? Mais um momento de pouca ousadia do Palmeiras no mercado. Então a gente vende o Danilo, vende o Gabriel Veron. O Danilo ainda acho que é um valor baixo, né? E poderia ter segurado mais, ter convencido o jogador para um time um time maior por um preço melhor. Né? Vende o Wesley, que eu acho um jogador que precisava vender. O Coritiba, o Kusevich para o Coritiba, o Vitor Luiz, né? E aí a gente tem um empréstimo do Merentiel, o time do Merentiel, que veio também, né, para fazer essa dupla com o Flaco Lopes, e por algum motivo não deu certo, né? Não deu certo aqui, mas gosta de fazer gol na gente, né? Porque ele é tímido, né? E aí a gente tem as saídas, né? Desculpa, e a gente vai ter as entradas aqui, né? Então o Palmeiras vai contratar o próprio Merentiel, né? Que vai sair no mesmo período, o Lopes, o Arthur do Bragantino, que vai ser vendido depois por 15 milhões, né? E a gente tem o Tabata, que é uma indicação direta do Abel. Bom, aqui é mais uma indicação do Abel que não vai dar certo. E o Tabata chega para essa vaga que seria do Scarpa, né? Claramente uma contratação cara que não deu certo. Mais uma, né? E a gente pode ver de novo aqui, antes de falar da base, né? A recorrência de times portugueses levando jogadores da base. O Matheus, que hoje é o nosso terceiro goleiro, no Portinense. O Lucas Freitas, hoje no Vasco, pro Moreiense. O Alan pro Moreiense. Inclusive, hoje saiu a notícia que o Pedro... Como que é o nome dele? Vou lembrar o nome dele, mas o meia que é da base do Palmeiras foi vendido, né, pro futebol português também. O Pedro Bicalho pro Santa Clara, o Gabriel Silva, atacante pro Santa Clara. Né? Então a gente vê como tem essa recorrência de jogadores da base indo para Portugal. Bom, nessa janela de transferência, o que o Palmeiras tem? Né? Pouquíssimos jogadores contratados, mas olha o que JP Sampaio manda para o Abel Ferreira. Simplesmente Hendrick, John, Naves, Vanderlan, Luiz Guilherme, Henry, que era um grande zagueiro na base, mas teve muitas
muitas lesões. E o Kaique Pereira, que é o goleiro, que depois também vai ser emprestado para Portugal, né? Quem diria. E o Garcia, um lateral direito razoável, né? Eu acho que ele não tinha físico para ser um lateral direito no Palmeiras, né? Que também vai para Portugal, né? Bom, aí a gente passa para a próxima, porque eu quero chegar logo na de agora, né? Que é a mais relevante, né? Mas a gente tem uma entrada aqui, vocês podem ver, de 46,96 milhões e uma saída de dinheiro, né, de 16, né? No momento de 23, 24, em que a gente contrata Aníbal Moreno finalmente, né, um 5 para substituir o Danilo. E aí, pasmem, 4,65 milhões por Bruno Rodrigues, né? Isso daqui eu acho que é o momento mais significativo, né, desse momento Abel e Leila. Por quê? Porque o Bruno Rodrigues chega para ocupar uma lacuna deixada por Arthur, que saiu para o Zenit, Kevin, que saiu para o Shakhtar, e Giovani, que saiu para o Al-Sadd. Ou seja, em um só período, o Abel, junto com a Leila, se desfaz de Giovani, porque ele queria saber quais eram os planos do Abel para ele, se desfaz do Kevin sem nenhum motivo, o Kevin simplesmente jogou toda vez que entrou, inclusive contra o Boca Juniors, bateu pênalti e deu entrevista na zona mista, enquanto que todos os outros grandões passaram direto e alguns inclusive não bateram pênalti, né, como o seu Rony, né, o Rony rústico, né? É, então, de uma só vez o Abel se desfaz de 3 pontas, 3 bons pontas. E quem que ele traz para a posição? Simplesmente Bruno Rodrigues, por 4,65 milhões de euros. A gente tem a contratação de Caio Paulista, por 3,45 milhões de euros. E aí o Rômulo naquele viés de apostas baratas, né, como foi o Rios, que eu até passei direto porque eu já tinha falado. E aqui só para pontuar mais uma vez, né, não deixaria passar, mas a gente tem nas saídas a ocorrência sempre de times de Portugal. O Alan de novo, aqui o Alan fechando, né, com o Moreirense no final do seu contrato, o Vinícius, aquele goleiro de já que com 27, 28 anos, sempre foi terceiro goleiro no Palmeiras, vai para Portinense, o Gabriel Silva é vendido para o Santa Clara, né? Então isso sempre acontecendo, certo? E nessa mesma janela em que a gente traz o Aníbal Moreno, janela não, né? Desculpa, período, né? Que eles pensam como um período europeu. A gente tem subindo para a base Kevin, Vitor Reis, Estevão e Michel, que foi o que eu comentei logo antes, né? Quando eu estava falando dos zagueiros. Enfim, né? A gente vê a discrepância em relação ao que se procura no mercado e ao que se tem na base. Um time que tem Estevão na base não pode contratar Bruno Rodrigues. É um descaso com um trabalho excelente feito na base. É uma coisa. Me falta palavras para falar o quão absurdo é a discrepância do projeto de futebol e o projeto de base do Palmeiras. Aí a gente entra para mais um ano, né? Agora a penúltima, né? A última se inicia com o Sousa. E aí sim, a mais arrojada janela do Palmeiras, que porém mantém um superávit. O Palmeiras gasta num total 88 milhões e arrecada 136, certo? Muito por causa das vendas que o Santo JP Sampaio entregou ao Palmeiras, né? Porque não foi graças ao Abel que o Endrick foi vendido por 60 milhões. Esses 47 não pegam metas, né? Então a gente tem o Vitor Reis por 37, a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Luiz Guilherme por 23, uma venda, ao meu ver, absurda, inacreditável. Luiz Guilherme é o tipo de jogador que o Palmeiras precisava para arrumar o seu sistema ofensivo, um jogador criativo, finaliza muito bem, tem uma grande visão de jogo, tem drible, tem tudo. E o John, que hoje, pasmem mais uma vez, é simplesmente o jogador que mais cria chances para o time, porque joga na sua posição, né? Diferente de quando jogava com o Abel Ferreira, né? E eu vou fazer um vídeo mostrando o mapa de calor para provar que é muito diferente o posicionamento dos jogadores com o Abel Ferreira e antes na base e depois nos times em que eles dão certo, né? Aí a gente tem a venda do Rony, muito boa, inclusive, apesar dos pesares. A venda do Navarro também razoável, 4,5 milhões, né? Ele que já vinha sendo emprestado para o Colorado. O Toluca contrata o Luan, né? E aí a gente tem o Fabinho, né? Que vai, como eu tinha falado, ele vai para o Bragantino, o Palmeiras por 2,5, o Palmeiras paga 4 pelo Evangelista. E
até a gente chegar finalmente na última parte da janela, que seria a de agora, né? Ou seja, a gente tem a venda do Estevão pro Chelsea por 35 milhões aqui também, com certeza faltando metas, né? E a gente tem a contratação do Ramon Sousa. E, é claro, nesse momento não tem subida de ninguém da base, porque a gente está falando aqui num momento de meio de ano, né? E que para a Europa é começo, mas para a gente é meio, né? Então, o que tudo isso demonstra em relação ao Palmeiras? Isso demonstra um descompasso entre o projeto de futebol e o projeto de base. Um time que tem a base que tem não pode gastar com os jogadores que gasta. Ah, mas o Facundo Torres é um mau jogador? Não, o Facundo Torres não é um mau jogador. Ele só não é um jogador para um time que tem Riquelme e Felipe na base. Ah, mas o Lucas Evangelista é um mau jogador? Não. Mas se você tem o Alan na base, ele não é um jogador relevante para esse clube. Mesma coisa para o Sousa, né? E a mesma coisa para as renovações. Ah, o Marcos Rocha e o Mike são maus jogadores? Não exatamente. Acho que inclusive o Mike seria um grande jogador para o São Paulo, né? Que precisa de um lateral direito. Mas se você tem Gilberto na base e um Giai dando muito certo no profissional, não faz sentido você renovar com o Mike. É uma coisa muito simples. O Everton é um mau goleiro? Não é um mau goleiro, mas a gente tem grandes goleiros na base. E nesse caso, acho que precisa ir ao mercado comprar um goleiro pronto, não é um Lomba. Não que o Lomba não esteja pronto, mas o Lomba é mais velho que o Everton. Precisa contratar um goleiro como o do Curitiba, talvez. É, e mais um, né? Acho que o ideal seria manter o Matheus, talvez buscar o Morisco e trazer algum outro goleiro, o Carlos Miguel, por exemplo, que está na reserva do Nottingham Forest, né? É, então, qual que é a minha grande crítica nesse vídeo, né? Algo que eu tava para falar. É esse descompasso entre projeto de futebol e de base. Não faz sentido. Não existe esse tipo de... O Palmeiras gasta muito mal o seu dinheiro. Né? A gente vem aqui e fala, bom, o Palmeiras gastou mal com o Vitor Roque? Não sei, eu acho até o Vitor Roque um jogador que vai dar certo a longo prazo no Palmeiras. Só que a gente precisa entender que o Vitor Roque não é um jogador que vai chegar e vai resolver o problema do Palmeiras. E quem esperava isso esperava errado. O Vitor Roque é um jogador muito jovem. O Paulinho talvez fosse esse jogador, mas é um cara que chega para ficar um ano no DM. O Maurício é um jogador que é muito bom, mas ele vai oscilar tanto quanto na base porque ele é jovem, estava até outro dia na seleção de base. Né? Eu acho que foi um bom investimento, uma boa janela essa última do Palmeiras, talvez a melhor desde que a Leila e o Abel chegaram. Né? Mas ela tem asteriscos tão graves quanto as outras. Os investimentos para o meio-campo são encabidos. Emiliano Martinez e Lucas Evangelista não se justificam, ainda mais pelo valor que eles foram pagos. Fazendo a soma, são 11 milhões de euros. São 60 milhões de reais para mais, né? O euro tá mais do que isso. Em dois jogadores que não têm condição de ser titular no Palmeiras. Para você ter esses jogadores, você mantém o Fabinho e mantém o Patrick, que foi para o Atlético Mineiro, né? Você tem Bruno Fux e Mikael. O Mikael por quase 5 milhões de euros e o Fux agora eu não sei quanto o Palmeiras vai pagar. Aqui ainda tá como empréstimo, mas o Palmeiras parece que vai fechar a contratação. Né? E a grande contratação do Felipe Anderson que simplesmente não é usado. E a gente precisa saber entender o porquê. Bom, dito tudo isso, né, eu espero vocês na live de terça-feira, se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal. E na terça-feira a gente volta para falar finalmente de Brasileirão. Se eu tiver tempo, antes disso eu mando um vídeo sobre o posicionamento dos jogadores e por que o Palmeiras, por que o Abel utiliza tão mal os jogadores, né? Por que o Abel tem esse tesão louco, né, em colocar todo mundo nas laterais, né? Mas a gente deixa isso para um outro vídeo porque esse já está muito grande. E se você viu até aqui, muito obrigado e um grande abraço.